Eu já fiquei observando algumas carteiras de algumas pessoas aí públicas da internet. E eu gosto de estudar essas carteiras, tentar descobrir movimentações, etc e tal, mesmo as pessoas às vezes falando que essa carteira, ela é uma carteira privada. Porém, às vezes ficam rastros na internet, a gente consegue identificar de onde vêm algumas criptomoedas, de onde vêm alguns bitcoins, para onde foi enviado a primeira transação que foi para uma nova carteira, na qual aquela carteira é para ser a carteira privada. Algumas informações que as pessoas ficam dando na internet ajuda a comprovar as movimentações que estão sendo feitas, e isso deixa as pessoas expostas sem elas saberem. Eu vou mostrar para vocês aqui hoje uma forma que vocês podem se tornar privado, talvez de uma forma mais econômica. Existe mais de uma forma, essa é uma delas. Digamos aqui um nível 1 de tentar tornar um pouco mais privado as suas transações, limpar algumas carteiras que já estão na internet, que as pessoas estão rastreando, de uma forma simples. Então eu fiz aqui um esquema onde eu vou mostrar para vocês como que vocês podem fazer isso. Aqui, por exemplo, vocês têm a carteira 1 e a carteira 2, tá? A carteira A e a carteira B. Digamos que a carteira A seja a carteira na qual já vazou, as pessoas já estão monitorando, já sabem de quem é a carteira, etc e tal. E vocês querem mandar lá para a carteira B, porém não querem mandar simplesmente direto, né? Mandar daqui para cá, não dá para ser rastreável normalmente a carteira, então fica uma carteira marcada novamente. Não precisa fazer necessariamente do jeito que eu montei aqui. Aqui eu montei, digamos assim, com um passo a mais para ter uma segurança maior, mas não necessariamente precisaria aqui. Talvez dá para fazer um caminho direto aqui de uma carteira A para uma carteira da Phoenix. Mas eu fiz o seguinte, eu vou explicar para vocês. Se eu pegar minha carteira A e mandar os meus bitcoins para uma carteira da Wallet of Satoshi, que trabalha na rede Lightning, vocês já conseguem ter uma privacidade, certo? Vocês vão pegar esse dinheiro que está na carteira A e mandar para a carteira B, que seria a carteira 1 da Wallet of Satoshi. Tem como rastrear a carteira 1, né, a carteira A, dá para rastrear na conta 1, lá na primeira carteira que foi enviado dentro da Wallet of Satoshi. Ou seja, dá para ver que foi feita uma entrada dentro da Wallet of Satoshi. Porém, na medida que vocês fazem uma segunda transação para uma segunda carteira da Wallet of Satoshi, isso já não é mais rastreável. Então, a transação da Wallet 1 para a Wallet 2 dentro da Wallet of Satoshi, ela já não tem como saber. As pessoas que monitoram as carteiras já não conseguem ver essa transação. Porém, a Wallet of Satoshi, ela consegue ver isso, porque ela é uma carteira custodial. Como se fosse uma transação num banco, no Nubank, por exemplo, tu fez um Pix do Nubank para o João, de um Pix para o Nubank para a Maria. Então o Nubank sabe que foi feita essa transação de um para o outro, certo? Mas o que pode ser feito? Abre uma carteira a mais da Phoenix, que é uma não custodial, diferente da Wallet of Satoshi, tu cria o teu próprio node dentro da Phoenix. Isso é feito de forma automática, é bem simples. Por isso que eu botei aqui como uma opção. Então, a segunda movimentação que tu vai fazer vai ser, a terceira movimentação, né, vai ser enviar da segunda carteira da Wallet of Satoshi para Phoenix. Isso já torna mais privado. É claro que a Phoenix consegue ver que saiu, que entrou o dinheiro da rede Lightning da Wallet of Satoshi. Eles conseguem saber isso, mas não conseguem saber de quem que é essa carteira. E o mero mortal dos vasculhadores de wallet como eu não consegue mais identificar para onde foi o dinheiro da carteira A. E para finalizar isso numa nova carteira de Bitcoin, para não deixar os Bitcoins dentro da Lightning, simplesmente manda para uma nova carteira direto da Phoenix para uma carteira B. Então isso meio que tu já embaralhou todas as movimentações, tu não usou Mixer, que não é muito bem visto, né? E tu tem uma nova carteira que só tu sabe que tá lá, tu já colocou teu dinheiro lá dentro e tu tá com uma carteira limpa, digamos assim. A única coisa que dá para ver que foi
a Phoenix que mandou o dinheiro para o Bitcoin, mas não tem ligação nenhuma com essa tua carteira A. Tu poderia simplesmente fazer uma movimentação da carteira A direto para a Wallet of Satoshi ou direto para a Phoenix. Tu manda para a Phoenix e depois sai para o outro lado. Porém, nada melhor como tu embaralhar um pouco mais, digamos assim. Então, por isso que eu coloquei duas transações aqui. A Wallet of Satoshi pode ser uma carteira usada para pagamentos rápidos, ela tem algumas facilidades. Tu consegue mandar um Satoshi para as pessoas que também usam o Wallet of Satoshi. Então, tu consegue fazer transações baixíssimas, porque ela é uma carteira custodial. Então, é como se ela estivesse só fazendo as suas movimentações ali dentro, né, contabilmente, e não está abrindo um node para ti. Então fica muito barato fazer essa transação, quase que custo zero, ou custo zero. Para te mandar direto para a Phoenix tem valor mínimo, tem que mandar, se eu não me engano, ali 10 mil satoshis, o mínimo para te mandar 9 mil, 10 mil, alguma coisa assim. Então se tu manda direto para cá, tu já tem algumas limitações ali dependendo dos valores, mas tu vai ter também essa privacidade mandando direto para cá e depois indo para uma nova wallet. Mas eu considero, quanto mais tu embaralhar até dentro da própria Lightning, tu deixa um pouco mais obscuro todo o movimento que tu fez, certo? É como se tu tivesse aqui, ó, no modo privado, tu vai pegar o teu dinheiro da carteira A, tu mandou para tua wallet of Satoshi, que ainda está visível. Depois da próxima etapa, ela simplesmente desapareceu. Tu já nem consegue ver que ela entrou numa outra carteira da Wallet of Satoshi, exceto a própria Wallet of Satoshi consegue ver isso. Depois tu manda para uma outra carteira, que também não deu para ver absolutamente nada que foi feito, que seria da Phoenix. E depois da Phoenix, tu manda para uma nova carteira de Bitcoin. Então tu meio não, tu ocultou todas as tuas movimentações, tu só vai ter na carteira A aquela saída para a Wallet of Satoshi e na nova carteira que saiu da Phoenix para a nova carteira, mas elas não têm ligações nenhuma de nenhum lado. Claro que aqui, algumas boas práticas é interessante. Por exemplo, dentro da Phoenix tu consegue ativar o Tor lá dentro, que é para te colocar uma camada de proteção, para te ficar mais escondido nas tuas movimentações. Vou explicar dessa forma que fica mais fácil. Outra coisa que é interessante fazer é nunca mandar, por exemplo, mandou um Bitcoin de um lado e depois sacou o Bitcoin do outro lado em questões de minutos, né? Não, manda num dia, no outro dia tu manda, daí depois tu começa a mandar picados valores, manda valores quebrados, manda, sei lá, primeiro momento tu manda, se tu mandou um Bitcoin, depois tu manda 0.1 para te passar para a nova carteira B, depois tu manda 0.2, depois tu 0.15, vai fazendo transações quebradas que dificulta ainda mais ligarem as duas carteiras, porque seria o único meio de conseguir ter alguma conexão entre um e outro. Assim mesmo é muito difícil, mas seria alguma possibilidade, né? Então, não fazer isso, ou melhor, ter essa prática ajuda a ficar um pouco mais irrastreável, né? Então, é bom fazer isso. E óbvio, daí se tu tá limpando uma carteira A, né? Se tu quer deixar essa carteira A, que já tá publicada, as pessoas já sabem qual é que é a carteira. E tu quer ter essa nova carteira B totalmente oculta, ninguém vai saber quem é essa carteira, tu nunca vai mandar o dinheiro da carteira A para a carteira B. Tu nunca vai mandar dinheiro de uma corretora para a carteira B. Então tu tem que ter algumas boas práticas e tu tem que saber também o motivo por que tu está fazendo isso. Se é só para se esconder das pessoas que ficam monitorando teu dinheiro na internet, show de bola. Segue a tua vida lá na carteira B e faz as tuas transações. Mas se tu quer ter só teus bitcoins aí para guardar para a eternidade e não ter ninguém vasculhando a tua vida, mandou o dinheiro para lá, então aquela carteira só pode interagir sim com novas carteiras, mas que vão saber que só está ligada a partir da carteira B, né? Carteira B, C, D. Então essas carteiras vão ser as novas carteiras desse grupo de carteiras dessa pessoa que ninguém sabe quem é essa pessoa, né? E quanto menos tu passar informação sobre essa tua nova carteira, melhor. Não diz quando tu comprou, não diz quando que tu vendeu, porque se as pessoas duvidam minimamente que essa carteira pode ser tua, qualquer coisa que tu fala na internet, ela pode estar sendo comprovada, na transação, pode estar sendo comprovada com o que a pessoa está falando. E eu estou falando isso porque eu já fiz isso,
já monitorei carteiras que são carteiras privadas. Dá para saber quanto que tem lá dentro da carteira dessas pessoas e, e daí as pessoas comentam que compraram, que venderam, que fizeram tal coisa e realmente está lá a movimentação que a pessoa fez sem ela nunca ter mostrado a carteira dela. Mas em algum momento ela deixou um rastro entre a carteira pública e essa carteira que ela diz ser privada. Em algum momento ela deixou esse rastro. Seja para fazer o primeiro depósito para deixar, para poder pagar as redes, etc e tal, as transações de rede, né, pagar as taxas de transação de rede, seja sei lá por qual motivo. Mas ela deixou um rastro. Então tu consegue chegar, tu não consegue saber necessariamente se aquela carteira é dela, mas se comprova com coisas que ela fala. Então ela falou uma coisa X e que acabou comprovando, realmente, então essa carteira aparentemente é dessa pessoa. Tem uma probabilidade muito maior. Não dá para afirmar ainda, né? Mas existe uma probabilidade muito maior de ser realmente da pessoa. E eu sou um pouco maníaco com isso e fissurado em observar essas coisas. Então, resolvi fazer esse vídeo justamente para vocês terem um pouco mais de atenção com o que falam na internet e ter um pouco mais de atenção sobre as movimentações que vocês fazem. E fazer esse tipo de transação aqui, que eu coloquei essas carteiras aqui, utilizando a Lightning, é um pouco mais barato que vocês caso vocês queiram fazer algumas transações, tipo usando a Zcash, que também é uma possibilidade, né? Vocês podem entrar o Bitcoin dentro da Zcash, lá vocês vão tornar os seus Bitcoins em Zcash. Da Zcash vocês vão esconder o dinheiro num endereço que é privado e depois vocês podem sacar para uma nova wallet, sacar direto o Bitcoin para a nova wallet, como se fosse essa transação aqui, né? Carteira A para carteira B. Mandou da carteira A, foi para o endereço público da Zcash, depois foi para o endereço privado da Zcash e depois foi para um novo endereço. Também tem como fazer isso, mas talvez se torne um pouco mais caro. Mas cada um tem o seu porquê, né? De por que fazer isso. E claro que como vocês mandam Bitcoin para Zcash, vocês estão comprando a moeda, vocês estão se expondo a moeda. Então, se tiver uma oscilação muito grande, se vocês não concluírem todo o movimento em 2 dias, vocês vão estar expostos ao preço dessa moeda. E fazendo isso direto com a Lightning, vocês vão estar sempre expostos ao Bitcoin. Então, vocês não deixam de ter Bitcoin mesmo se mandar da carteira A para o Wallet of Satoshi. No outro dia, manda para a Phoenix. Uma semana depois, vocês vão mandar para a nova carteira. Isso, vocês vão estar sempre expostos ao Bitcoin. Então, esse é um ponto positivo, né? Para quem chegou até aqui, que está prestando atenção e está interessado nesse assunto, é óbvio que ter uma Trezor, uma Ledger, isso aqui é o mínimo que vocês podem ter, né, para deixar as suas criptos mais seguras, né? Então, eu não vou nem entrar nesse ponto, mas com certeza isso é uma boa prática, né? Mas quem está assistindo isso, com certeza já está pensando, digamos assim, num passo 2, ou já expôs o seu endereço de alguma forma, fez alguma coisa que deixe o seu endereço público e já está pensando numa outra parada, que é outro esquema mesmo para fazer, para conseguir deixar um pouco mais oculto as suas criptos. Feito isso, eu vou deixar aqui um endereço de uma Wallet of Satoshi. Quem gostou aí, que achou que foi útil essas informações, me manda aí alguns satoshis. É custo zero, basicamente, de transação e dá um apoio aí para eu que estava desaparecido alguns momentos aqui. Mas eu estou estudando algumas coisas aí que não tá na mídia, né? Então eu acabo estudando algumas coisas que normalmente está por fora. É tipo Zcash. Zcash agora que o preço subiu e o preço é um melhor market para uma criptomoeda, então muita gente fala, né? Mas eu tenho Zcash desde os seus $40 aproximadamente, $50, né? Então desde lá eu já estava estudando, né? Então eu já estava comprando, acumulando pouca coisa. Também não é nada que vai mudar a vida de ninguém, mas enfim, já estava acompanhando por gostar ainda e me interessar sobre o assunto. Mas talvez eu só estava olhando para isso porque eu me interesso sobre o assunto. Então quando a gente se interessa sobre o assunto, fica muito mais fácil, né? Talvez aqui eu não achei nada na internet sobre a Phoenix, né? Sobre a wallet. Não achei nada sobre a internet. Tem algum outro conteúdo que eu quero fazer aqui também, que
de privacidade, mas só sobre a rede EVM, né? Em vez de mandar EVM para uma Zcash, por exemplo, e da Zcash tornar para uma nova, enviar para uma nova EVM, também é uma possibilidade de tu dar uma ocultada, embaralhada e esconder tuas carteiras. Mas existem outras ferramentas que tu consegue fazer isso também, que não são consideradas mixer, mas podem ser também em algum momento, né? Mas também são possibilidades, tu não sai da rede EVM, então tu tá fazendo essa movimentação com uma outra carteira também, tu usa essa wallet, que seria uma wallet EVM, digamos que seria tipo a wallet of Satoshi aqui, né, que tu faz essas transações, e tu manda os teus tokens Ethereum, por exemplo, para essa carteira, esconde manda para um novo endereço oculto dessa tua carteira, tu sai para um novo endereço da rede Ethereum mesmo, né? Mas tu nunca sai do token que tu quer estar dentro da rede Ethereum, seja próprio Ethereum ou seja até o USDC, o USDT, enfim, tu consegue fazer essas transações, que é a Realway, que é outra wallet aí que tu consegue utilizar também, tá? Enfim, são possibilidades, de repente eu faço alguns outros conteúdos aí futuramente sobre isso, que é uma pauta que eu estou pesquisando bastante aí nos últimos anos, né? Então, é isso aí. Qualquer coisa, deixa um comentário e manda o vídeo pro amiguinho paranoico que acha que está sendo observado na internet e não sabe mais o que fazer para deixar tudo isso um pouco mais privado. Beijo para todo mundo e até o próximo vídeo daqui a alguns meses.